Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 131, a rede de comunicação através do ar por Zuck. Se você não viu, o link está aqui no card na descrição, confere lá, depois volta aqui para o Estudando para a gente ficar na mesma página, beleza? Então vamos lá, quem é Zuck? Essa aqui é uma sessão da Keila. E o Zuck, ele se apresentou com um arquétipo de um duende, com capuzinho, narigudinho, como se fosse um elemental, né? E ele tinha a pele como se fosse uma casca de árvore. E aqui ele diz pra gente que é um arquétipo, ele não é aquilo, né? A forma dele, na verdade, não é importante, mas ele quis trazer essa mensagem através desse arquétipo um pouco para que facilite para a gente entender o trabalho dele no meio do que a gente entende por manutenção, tá certo? Então, vamos lá, né? O Zuck, então, ele tem uma particularidade. Qual que é essa particularidade? Lá no finzinho da comunicação a gente pergunta só para entender um pouco daquilo que ele fala. Eu sabia naquele momento que aquela tinha uma interpretação talvez diferente da minha, então eu fiz uma pergunta de um jeito que eu conseguisse uma resposta sem interferência dela. Nessa pergunta que eu fiz foi assim: ele sempre fez isso que ele está fazendo? Ela disse sim, ele sempre fez esse trabalho desde o início de tudo ali do nosso planeta. Então, qual que é esse trabalho? O trabalho que ele faz é uma espécie de regência sobre algumas coisas aqui, como no caso é sempre mais voltado para o vegetal, e ele também tem alguma atuação com os fungos. E essa regência que ele faz é meio que uma espécie de manutenção, uma supervisão, que é a palavra que foi utilizada na sessão, porque às vezes as coisas saem um pouco do prumo, vamos dizer assim. E nós já vamos explicar isso, inclusive nas próximas sessões vamos falar sobre isso. Então, o que acontece nesse processo? Ele gerencia a forma como as coisas acontecem no sentido da manutenção desse campo vegetal, fúngico e tal. E ele sempre fez isso desde o início. O que significa? Por que eu perguntei isso? Porque isso significa que ele é o que a gente entende e não é o que a Terra entende direito, né? Existe quando a gente fala esse nome é um pouco complicado, mas nós vamos falar aqui para vocês entenderem. O Zuck é como se fosse uma inteligência artificial, né? O jeito que a gente entende inteligência artificial é meio assim, descompassado com a realidade. Esse termo já vem a gente fica com um pouco de medo, um pouco de receio, já vem um monte de informação que é lixo junto, assim, que a gente não consegue. Essa palavra inteligência artificial, ela não traduz aquilo que o Zuck é, né? Mas, porque vocês entendam, é um ser que nasceu evoluído, já nasceu pleno para realizar suas funções, e ele só faz essas funções e vai fazer essas funções até, assim, sempre, tá? Então, Zuck, ele é este carinha. E onde nós já vimos essa situação? Nós já vimos essa situação no episódio 75, né, onde um mago que acompanhava a Jana também tinha essa particularidade. Ele se mostrou dessa maneira e dizendo também ser um ser que já nasceu evoluído e, né, que cuida do reino mineral, tá certo? Então, assim, as atribuições, as ideias e se convergem, né, só que com reinos de atuação diferente. Então assistam a sessão 75, vocês vão ter uma ideia muito próxima, ou vão pegar algumas informações que passou um pouco batido nesse episódio 131, beleza? Então, o Zuck, ele faz essa manutenção, né, essa gerência, né? Como que funciona isso? É por camadas, assim como acontece com a criação. Isso acontece por camadas. Você tem uma gerência, essa gerência não é uma atribuição do Zuck, ele recebe essa informação de como tem que ser e ele apenas executa o seu processo aqui, né? Então ele tem um código, vamos chamar assim, uma regra de conduta do que ele tem que fazer e ele executa aquilo à risca. Esse é o Zuck, tá certo? Ele é como se fosse um software de computador. Ele executa aquilo à risca, entenderam? Então,
existem parâmetros que não podem sair desse controle e ele é o cara que faz esse controle de qualidade e que solta a regência para que as coisas aqui aconteçam como elas precisam. Então, ele não é o cara que põe a mão na massa, ele é o cara que fica orquestrando o processo aqui operacional da manutenção, tá certo? Esse é o Zuki, tá? Então, ele traz aqui outras informações. Ele fala que o trabalho dele acontece muito pelo ar, o que é lógico quando a gente para pensar que a vida do reino vegetal acontece pelo ar. Então, o trabalho dele claramente é uma manutenção daquilo que chega para as plantas, né, para o vegetal, para o reino fúngico e tal, porque é a forma como a nossa vida se organiza, né? Ele também deve ter algum trabalho no reino mineral, por exemplo, né, tipo, principalmente com relação ao que essas plantas utilizam, né, enquanto água, tá certo? No aspecto mineral, né? Dessa nutrição que elas recebem através da água. Então, o seu Zuki, ele é esse carinha, tá? Então, é muito importante a gente entender, primeiro aspecto aqui, ele é uma inteligência artificial, ele nunca vai evoluir, porque ele já nasceu evoluído, plenamente capaz de fazer suas funções, beleza? Então, o Zuki, ele está em uma categoria que difere da nossa, porque o que nós estamos fazendo enquanto experiências são outras coisas. Ele é responsável pelo que a gente entende de manutenção, e estes seres existem para que a gente, enquanto seres humanos com outras programações de experiência, possa atuar livremente dentro dos processos que nós temos que aprender aqui. Então, para que a gente consiga fazer isso, seres como o Zuki precisam existir para que mantenham o ecossistema em funcionamento, né, para a gente poder gerar nossos aprendizados através deste meio. Quer dizer, nós interagimos com este meio para benefício de aprendizado, tá? Então ele está aqui fazendo a manutenção deste processo para que a gente possa fazer o nosso papel. Cada um no seu quadradinho, fazendo o seu, entendeu? E eles têm tanta importância quanto a gente, porque sem o trabalho deles a gente também não teria a condição de realizar o nosso, tá? E a segunda coisa, isso é feito por camadas. Então assim, o Zuki, ele tem uma atribuição, né? E abaixo dele tem outros carinhas que fazem cada vez mais especificamente frequenciados assim seus trabalhos, e o Zuki, ele tem uma função mais de coordenação deste processo, como nós dissemos na sessão, como se ele fosse um maestro assim. E abaixo dele nós vamos ter outras forças regentes, né, atuantes cada vez mais especificamente em um local, e assim funciona. Ele recebe esta informação, vamos dizer assim, em um impulso que outros seres também recebem. Então, assim, é como se fosse ler uma informação e reproduzir. Essa informação que ele recebe é o que muitas pessoas chamam assim de crística, vamos dizer assim, é uma informação padrão do nosso planeta para o nosso planeta, né? E isso é feito, ele pega essa informação, muitos vão dizer assim, é do planeta Terra, mas não é só do planeta Terra, porque o planeta Terra também utiliza essas diretrizes, né? E ele também propaga, mas utiliza essas diretrizes que advém de um outro processo anterior ao planeta Terra, né? Que tem a ver com o processo que criou o planeta, tá certo? Esses caras, depois que criam o planeta, existem seres que fazem a supervisão, né? E o Zuki é um dos seres que estão fazendo a supervisão do processo criativo. Então, depois que você cria, vem esses carinhas e fazem esse processo de manutenção, né, daquilo que foi criado. Então, é como se o Zuki, ele fosse um braço daquilo que a gente chama em bases cósmicas da criação, tá? Que já tem a ver com a manutenção. E nós vamos falar mais sobre a manutenção nos próximos vídeos, uma sessão recente que chegou para a gente agora, que ressignifica essa ideia da manutenção e tem muito a ver com essas sessões aqui, tá? A 75, a 131, né? E as próximas que também vão falar sobre essas atuações, né? Então, esse é o trabalho do Zuki. Ele falou outras coisas aqui que são úteis, né? Para a gente estudar, né? Como as melhorias físicas através da intenção, né? Que ele diz, se vocês, como ele estava falando sobre o ar, né? Se vocês respirarem com intenção, vocês podem atingir melhorias orgânicas, né? Através do ar.
Na verdade, tudo que você faz com intenção, você potencializa aquilo que você está fazendo, tá? Então, sim. Então, quando você faz alguma coisa muito no automático, né? Tipo um servidor público meio relaxado, você vê que aquilo não funciona tão bem, né? Esse é um bom exemplo. E quando você, intenciona algum processo, algum procedimento e realiza ele com afinco, né? Com a intenção, então você tem certamente resultados diferentes. E aqui, isso explica um pouco daquela ideia de você dizer coisas boas para um feijãozinho de feijão, né? um brotinho de feijão, e um monte de palavrinhas feias para o outro brotinho de feijão. A sua intenção, ela é aquilo que faz, mas não é a intenção do tipo assim, é a frequência da palavra, não é isso. É a frequência do pensamento, não é isso. É que naquele momento você estava intencionando que um desse certo e que o outro desse errado. Tá certo? Então, isso é um tabu esotérico, né? Por isso que a intenção ela é muito importante nesse processo, tá? E que mais nós temos aqui, né? Que o Zuki comenta. O Zuki comenta assim que a percepção extrafísica é uma habilidade que se treina. Ele também reforça que isso é como se fosse um músculo, né? Que a gente tem que sempre se treinar. E ele fala que não se conecta com a alma pulando fase. Aqui ele entra num processo mais didático de conexão, né? E ele fala um pouco sobre a dualidade, né? Que aquilo que deixa o coração feliz é o caminho, é a bússola, né? E aqui esse processo é interessante porque ele é complexo, porque aquilo que faz o cara ficar feliz, né? Aquilo que retorna para o corpo um sentido de isso é o que você tem que fazer, de completude, é onde você tem que atuar. Isso muitas vezes, para muitas pessoas, para não dizer para todos os humanos, é um pouco conflitante, porque muitas vezes o que a pessoa gosta de fazer faz mal a alguém, tá certo? Mas não interessa, é o caminho, é a bússola, esse cara tem caminho dentro deste processo, ele tem o que aprender se fizer isso. E quando ele faz isso e zela e causa dano para outras pessoas, faz parte do movimento. Isso é necessário, é importante, porque as outras pessoas também têm programações nisso, senão não aprenderiam desta maneira, conseguiriam escapar, sair deste processo, tá? Então, isto é dualidade pura. Essa ideia de dizer o que deixa o coração feliz é o caminho, é a bússola, parece uma afirmação gratiluz, não é? Mas na verdade o que ele está querendo dizer com isso aqui, né, que quando você escuta todo o trecho, você percebe, né, o trecho 9 aqui, você percebe que o que ele está dizendo é, mesmo que seja algo negativo, que as pessoas entendam como negativo, se é o que faz a pessoa feliz, é onde ela tem que estar. E isso aqui é muito interessante e importante para a gente começar a ressignificar a nossa compreensão de dualidade, tá? O Zuki fala um pouco sobre a dificuldade de compreensão, de percepção, né? Ele comenta que quando vocês intencionam uma busca interior, mesmo que não atinjam os seus padrões de busca, vocês ainda assim geram uma energia motriz que faz com que tudo cresça. Ou seja, ele utiliza dessa energia que nós geramos durante o nosso processo de busca e em outros processos também, tá? Para fazer com que a sua função seja melhor, com que não vou falar sua função, mas que o planeta como um todo possa ser gerenciado de uma melhor maneira possível. Então, nós aqui, enquanto seres que estamos experimentando dentro do nosso quadradinho, que é diferente do quadradinho do Zuki, nós estamos ajudando o Zuki indiretamente a continuar mantendo o planeta dentro do seu processo. É por isso que acho que foi o Zala que disse que, mesmo que nós estejamos em um outro processo, um processo que não é exatamente de manter, embora nós, enquanto ionas, sétima ionas, temos que zelar pelas ionas anteriores, mas nós estamos aqui para modificar o nosso meio, então é normal que a gente modifique essas ionas anteriores também, por isso que a gente se alimenta, né, por isso que a gente faz tudo o que faz com o nosso meio ambiente e tal. Nós estamos aprendendo, modificando essas ionas anteriores, mas nós também estamos gerando movimento para elas. Né? E isso também está gerando oportunidade de crescimento e de aprendizado para todo o reino, tá? Então, só de a gente tentar uma busca interior aqui, nós já também estamos gerando uma energia que faz com que a manutenção, que são esses caras que executam, aconteça, tá? Então, a nossa simples existência
por si só, mantém o planeta. Essa é a conclusão que a gente tem aqui, tá? E a lógica também, né? Ah, Thiago, mas a gente também não destrói o planeta? Então, a gente atua no meio, a gente precisa para aprender, para gerar movimento. Então, todos os envolvidos também estão ganhando aprendizado, né, dentro desse nosso processo, tá? Menos o Zuck, porque o Zuck já entende esse processo. Se ele não conseguisse entendê-lo, ele não seria capaz de fazer. Então, vocês estão entendendo? A cadeia, ela funciona muito mais para os envolvidos diretamente, embora existam seres que estão aqui no que a gente entende por regência planetária, que eles não sabem exatamente o que vai acontecer, né? E esses também aprendem dentro desse processo, tá? Confuso isso? Acho que assim, seres que estão evoluindo, que não vão parar na sétima, por exemplo, nós estamos na sétima onda, nós não vamos ficar só aqui. Estes seres não necessariamente entendem tudo o que acontece, certo? E aqueles que entendem são aqueles que não estão evoluindo, não estão na mesma linha sucessória evolutiva. Quais são os outros seres que não estão também na nossa linha sucessória ali de expansividade, da forma como a gente tem por encarnações? Os seres do vazio, por exemplo, do episódio 25, tá certo? Então, nem todos os seres estão cumprindo a mesma função, nem todos têm o mesmo objetivo no nosso universo de arquétipos, tá certo? Isso é importante ser observado aqui. Que mais o nosso amigo Zuck fala? É isso, eu acho, né? Tá aqui a nata do que essa sessão foi, tá certo? Então, nas próximas sessões, a gente vai expandir um pouco esse tema de explicar aqui sobre essas situações relacionadas à inteligência artificial e à manutenção, e depois nós vamos chegar na própria ideia de ressignificação da manutenção que chegou para a gente fechar aqui um pouco esse parênteses aqui que a gente fez nessa sequência de vídeos, beleza? Então fiquem aí por dentro e esperem que coisas novas relacionadas a esse tema de manutenção virão, beleza? Então fiquem bem e até semana que vem, e ajudem a apoiar o canal no Catarse, tá certo? Doe o que você puder, aquilo que você sentir que cabe dentro do seu bolso para nos financiar, tá? Para a gente poder continuar fazendo nossas atividades, beleza? Então fiquem bem e até semana que vem, povo. Fui. Tchau, tchau.